Olá, estudante, tudo bem? Sou o professor Rogério, faço parte da equipe de Geografia daqui do curso ESAG. Estou aqui hoje para a gente conversar sobre um tema bastante interessante da Geografia e, além de interessante, aparece bastante aí nos principais vestibulares. É uma parte da geopolítica, fica tangenciando ali a geografia política, a geografia econômica, mas basicamente é um tema clássico da geografia política, da geopolítica. Que tema é esse? É a chamada Nova Ordem Mundial. Nova ordem, só que aqui eu escrevi de um jeito diferente, né? Nova ordem ou nova desordem. A gente coloca aí esse trocadilho já para começar a pensar se estamos exatamente numa chamada ordem mundial ou numa bagunça. Vamos discutir isso agora. Bom, em termos de cobrança nos vestibulares, essa parte da geografia é bem interessante. Assim, nós temos um histórico recente, um período que nós vivemos ali a chamada Antiga Ordem ou a Guerra Fria, né? Você já viu essa parte aí, quando Estados Unidos e União Soviética, a bipolaridade entre o capitalismo, o socialismo, toda a corrida armamentista, toda a lógica de disputa, de influência, que se estendeu aí basicamente do final da Segunda Guerra Mundial até o final da década de 80, início dos anos 90. E é nesse momento da história que a gente começa a analisar essa parte da geografia. Então assim, 1989, 1991. Por que esses 2 anos, Rogério? Porque os vestibulares, eles muitas vezes usam ali fontes diversas de informações, uma reportagem, um texto, uma charge, e você pode encontrar esses 2 anos como referência para o início da nova ordem, assim como eles também aparecem justamente nessa possibilidade dúbia para se referir ao fim da Guerra Fria. Quem usa 1989, se refere à queda do Muro de Berlim. E aí eu coloquei barra 91 porque é outro acontecimento importante, 91, o fim da União Soviética. Portanto, qualquer um dos dois pode aparecer como tanto o fim da Guerra Fria, como justamente aí o início do período que nós vamos estudar agora. Então, seja 89, seja 91, temos aí a certeza, o fim da Guerra Fria. Fim da Guerra Fria equivale ao fim da bipolaridade. Lembra a lógica? O mundo dividido em 2 polos de poderes, socialismo, defendido ali pela União Soviética, capitalismo pelos Estados Unidos. O mundo dividido em 2 polos, bipolaridade, chega ao fim. E aí a pergunta que não quer calar, então como é esse novo ordenamento geopolítico? Como hoje em dia, depois desse período do fim da Guerra Fria, como nós temos esse tabuleiro geopolítico que tanto o vestibular cobra de você, a sua análise, a sua interpretação? Bom, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que nós estamos vivendo esse período, certo? Então eu, você, todos nós somos protagonistas, nós estamos aí fazendo parte desse atual período. A notícia ruim é que você não tem uma única forma de enxergar, não existe um caminho único como enquadrar esse ordenamento geopolítico. Ruim em partes, porque desde que você tome alguns cuidados básicos, isso aí não vai ter problema algum na hora da prova. Nós temos 3 principais caminhos, 3 principais visões defendidas aí por teóricos, por pesquisadores, né, as pessoas que estudam mais a fundo essa questão geopolítica da atualidade. Temos 3 possibilidades disso aparecer no vestibular. Não tem o menor problema, desde que você conheça as 3, certo? Então vamos falar de cada uma delas? A certeza é que, seja 89, seja 91, a bipolaridade chega ao fim, junto com o fim da Guerra Fria. Como é o mundo hoje em dia? Vamos ver? O primeiro caminho nos aponta aí para a chamada multipolaridade. Você já ouviu falar disso, né? Já leu, já estudou essa parte. Sim, talvez seja a mais famosa aí visão, a mais clássica forma de classificar como nós estamos hoje vivendo essa parte geopolítica. Multipolaridade, multi, no lugar de bi, multipolar, vários polos de poderes. Mas não são tão vários assim. Essa teoria surge logo lá no início da década de 90. Ela basicamente interpreta o mundo dividido em 3 principais áreas de influência, de poder geopolítico. Quais são eles? Estados Unidos se mantém como poder mundial. Surge agora o polo europeu representado pela Alemanha. E aí nós temos 2 países asiáticos. Essa teoria, essa visão, essa interpretação da multipolaridade, ela surge no início da década de 90. E nesse período, o Japão era o país na Ásia que representava melhor essa força, toda essa ascensão. Agora, se você quiser atualizar essa teoria, atualizar essa visão, no lugar do Japão, muitas questões já estão colocando a China. Então é bom que você saiba ali dessa possibilidade de tanto aparecer o Japão quanto a China. Resumindo, a ideia da multipolaridade enxerga o mundo dividido aí numa área de influência dos Estados Unidos, basicamente sua área de influência ali é grande parte da América.
a Alemanha polarizando a Europa e uma boa parte da África, Japão e China cuidando ali dessas áreas de influência na região da Ásia, exatamente, do extremo asiático principalmente, sudeste asiático e a parte da Oceania também. Bom, como você tem a certeza que determinada questão no vestibular trabalha com essa visão da multipolaridade? Lembrando qual é o principal critério onde essa teoria se fundamenta. O mundo pode, de fato, ser entendido nessa divisão multipolar, nesses três principais polos, quando você encontra principalmente argumentos econômicos. Essa da ideia da multipolaridade, ela se sustenta muito melhor na parte da economia. Existe um critério, existe uma sigla, né? É uma forma de você comparar o poder econômico dos países, e o vestibular adora usar. É o PIB. Lembra do PIB? Produto Interno Bruto. É a soma de todo o dinheiro produzido e reproduzido em um país ao longo de um ano. Então ele contabiliza a parte industrial, a parte da agricultura, a parte da mineração, turismo, comércio, serviço, toda essa parte. Ok, PIB. E aqui, por coincidência ou não, nós temos os maiores PIBs do mundo. Estados Unidos, China, Japão e Alemanha. Olha que coincidência. Usando o principal critério econômico hoje, o PIB, os maiores aparecem nessa teoria. Não é coincidência, né? Claro que não. Encontrou alguma questão sobre nova ordem mundial no vestibular e que fala ali de argumentos econômicos? Tem uma reportagem colocando ali alguma coisa na economia, tem uma charge dando ênfase na economia? Pode ficar tranquilo, procure ali a alternativa que fale sobre a multipolaridade. Mas essa não é a única visão. Existe uma outra possibilidade. O segundo caminho nos leva à teoria da unipolaridade. Um único polo de poder. Nesse caso, Estados Unidos. Não é surpresa nenhuma, certo? Essa visão da unipolaridade, ela já interpreta segundo uma outra lógica, tem um outro ponto de vista. Qual é esse ponto de vista? A unipolaridade é uma teoria que sustenta muito mais uma lógica militar, bélica. Essa é a visão que interpreta as sucessivas, frequentes intervenções militares lideradas pelos Estados Unidos em campanhas aí nos últimos tempos. Então, desde ali a chamada guerra ao terror, a invasão ao Afeganistão, depois ao Iraque, políticas exatamente na Somália, na Síria, Estados Unidos se colocando como xerife, como a polícia do mundo, intervindo, defendendo seus interesses, impondo sua forma de visão, seu ponto de vista. É uma política muito unilateral, unipolar. É uma lógica que fundamenta o poder na parte bélica, militar. Estados Unidos é o país que lidera aí os gastos militares por ano, é o país que gasta mais com armas a cada ano. Então é uma lógica que, na verdade, não conquista e sim impõe o poder. Algumas questões no vestibular que trazem argumentos militares, que trazem toda essa parte bélica, é uma visão unipolar com certeza. Então você tem muitas vezes mapas que mostram quantas bases militares dos Estados Unidos espalhadas pelo mundo, bases navais, aéreas. Então é uma visão que muitas questões trabalham, fique atento a isso. Encontrou argumentos militares, bélicos? Não é a ideia da multipolaridade. Argumento que os Estados Unidos, ele concentra esse poder mundial hoje. Fique atento, certo? Multipolar, já falamos, unipolar também. E aí tem a terceira, a ideia da apolaridade. Apolar, sem definição. Essa visão, esse terceiro caminho, defende a ideia que, na verdade, não existe um ordenamento. Existe uma bagunça. A apolaridade é que sustenta esse trocadilho. Não existe uma ordem mundial, mas uma desordem. Basicamente, essa teoria, ela é a mais recente das três, como se ela falasse assim, puxa, depois que caiu o Muro de Berlim, ok, levantou toda a poeira da confusão desse reordenamento político no mundo, quando as peças estavam se encaixando, quando estava tudo ali entrando nos eixos, quando aos poucos eu estava vislumbrando uma ordem, parece que acontece alguma coisa no dia 11 de setembro de 2011, aí aquela bagunça toda. Dia 11 de setembro, a queda das Torres Gêmeas ou a derrubada das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, e aquilo parece que bagunça tudo de novo. Agora eu já não sei mais quem é o inimigo de quem, eu não sei se é um país contra outro país, eu não sei se é uma civilização inteira contra outra civilização, eu não sei se é uma religião contra um país ou uma religião contra outra religião. Então, os critérios, eles se confundem. Ora, critérios econômicos falam mais alto, ora critérios políticos, ora critérios ambientais, preocupações ambientais. Então, essa mistura de critérios, de visões,
reforça essa ideia, falando nessa atual época, nós não temos uma ordem definida como era na época da Guerra Fria. Então não existe uma multipolaridade, nem uma unipolaridade, mas sim uma apolaridade. Fiquem atentos que essa visão aparece no vestibular também. Como que você sabe que determinada questão trabalha a ideia da apolaridade? Quando você percebe no enunciado, no texto que apoia a questão, critérios muitas vezes divergentes entre si, então critérios que eles se anulam, eles combatem uma lógica dentro deles mesmos. Então, ora critério econômico, político, social, ambiental, você percebe ali toda uma confusão, uma mistura de áreas de interesse, ou uma mistura, digamos, do que é mais importante. Com certeza o caminho para essa questão é da apolaridade. Então, o importante é que você entenda que não existe uma visão única, acabada, concreta e correta, mas um caminho de algumas possibilidades. Nós estamos vivendo essa nova ordem, a atual ordem geopolítica, portanto, digamos, as peças se movem a cada dia. Fique atento, aí tente aí sempre conseguir interpretar e encaixar numa multipolaridade, numa unipolaridade ou numa apolaridade. O importante é você estar preparado para toda e qualquer questão que apareça na sua frente na hora do vestibular. Tá bom? Espero ter te ajudado um pouco nessa parte da geopolítica. Te espero na próxima aula. Até a próxima. Tchau!